Parlamentares querem CPI para investigar planos de saúde que estão cancelando contratos de pessoas com deficiência. CPI das embarcações critica a falta de informações de representante do IBAMA. E plenário analisa projeto que regulamenta o poder de polícia do INEA sobre a atividade de exploração e produção de petróleo e gás no Rio de Janeiro. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Deputados da Alerj vão buscar apoio para instalar uma comissão parlamentar de inquérito para investigar os cancelamentos unilaterais dos contratos de pessoas com deficiência feitos pelas operadoras de planos de saúde no estado. O anúncio foi feito durante a audiência pública da Comissão da Pessoa com Deficiência nesta quinta-feira. Na ocasião, a Defensoria Pública informou que moveu uma ação civil pública que obriga a Unimed Rio, Qualicorp, a manterem a cobertura para crianças e adolescentes que estejam em tratamento relacionado ao transtorno do espectro autista. O Tribunal de Justiça do Rio concedeu essa liminar, no entanto, assim como outras decisões judiciais, vem sendo descumprida pela operadora do plano de saúde. De acordo com o presidente da comissão, deputado Fred Pacheco, o grupo vai buscar junto ao judiciário fazer com que a lei e as decisões sejam cumpridas o quanto antes. E lembrou que uma das formas de fazer isso acontecer será através de uma possível CPI na Alerj. A CPI ela é um caminho que a gente pode usar para ter, de fato, uma solução prática nessa questão, né? Eu, como presidente da comissão, hoje essa audiência pública ela tem a prerrogativa de chamar os convidados, alguns não compareceram, então a gente pode usar e vai ser de fato um mecanismo que a comissão vai, como presidente, eu posso usar de fato para que chamar essas pessoas a essa responsabilidade. Nós saímos daqui com algumas propostas feitas ao tribunal e ações que vão ser cobradas agora ao Tribunal de Justiça para que as liminares elas comecem a ser de fato cumpridas e as decisões não podem ser desrespeitadas. O representante da Qualicorp informou que a empresa é apenas porta-voz desses cancelamentos e que a decisão unilateral de rescindir os contratos é de responsabilidade exclusiva da Unimed Rio. A Qualicorp exerce um papel de administradora de benefícios, um papel que está ao lado em defesa dos direitos dos consumidores de planos de saúde e que ela está apenas obedecendo às regras contratuais e à legislação vigente. E o que nós estamos discutindo são as questões relacionadas aos portadores aos autistas, né? E aí, então, este contrato é um contrato da UBS, que é a União dos Estudantes, e que a Qualicorp foi contratada pela Associação Estudantil para fazer a gestão administrativa desse contrato. É um contrato que já tem uma data muito pretérita, já chegou a ter 22 mil vidas e ao longo do tempo, infelizmente, a Unimed acabou celebrando parcerias com outras empresas, apresentando um preço mais interessante que esvaziou essa carteira. A carteira, como eu disse, já teve 22 mil vidas, hoje teria 1.200 vidas. Houve já reajuste de 13% nessa carteira e nós teríamos, na última vigência, um reajuste de mais de 1.500%, ou seja, inaceitável de qualquer ponto de vista. Então, muito provavelmente, esse tenha sido um dos principais motivos que a Unimed Rio tenha rescindido esse contrato. O deputado Brazão, que é autor de projetos de leis em favor da pessoa com deficiência na casa, destacou que é preciso compreender as razões por trás desses cancelamentos e buscar aí uma solução conjunta e urgente. Para ele, é inadmissível que as operadoras cancelem os planos de saúde dessas pessoas e as obriguem a ficar sem tratamento. A família perderam o padrão de vida. Muitos ficaram desempregados, que o pai e mãe trabalhavam, né? E o pai ficou desempregado, a mãe ficou desempregada. E quando chega lá para ser atendido, né, no plano de saúde, para ser atendido, chega lá, está cancelado o plano de saúde. Como é que a gente pode fazer um negócio desse? Realmente eles têm que mostrar o que está acontecendo na empresa, se está tendo prejuízo, se não está tendo prejuízo, abrir o financeiro para que a gente possa também aqui buscar também soluções. E nós temos que fiscalizar isso, não podemos essas famílias perderem, entendeu? Chegar lá com as crianças com um grau, porque tem vários graus de, né, hoje o autismo tem vários graus, né, de autismo, né, e chegar lá, como é que a pessoa trata, como é que consegue tratar em casa esse problema, que na vez
numa crise grande, né? É muito difícil. A família procura o quê? Procura um profissional. E isso, nós estamos aqui na Alerj para isso. Para Emanuele Rodrigues, mãe atípica do pequeno Carlos Mateus, de 4 anos de idade, a Alerj é a única esperança para que o tratamento do seu filho seja retomado, já que até com o liminar nas mãos, a Unimed Rio segue negando o atendimento. Emocionada, ela lembrou que essa é uma idade fundamental para o desenvolvimento das crianças e, infelizmente, o filho está perdendo essa janela. Para quem está no tratamento e vê o seu filho evoluindo, né, e ter isso parado e saber as causas, os prejuízos que ele pode ter, porque ele já está tendo, ele já teve tratamento interrompido, já tem 3 semanas, que ele não está tendo nada, o meu filho não é verbal, ele não fala, não se comunica, mas eu estava soltando as palavrinhas dele, a gente conseguiu desfraldar ele agora, com 4 anos. Todo mundo espera isso de uma criança de 2 anos já. Eu fui ter isso com meu filho de 4 anos e meio, que ele foi desfraldar. Ele já voltou a fazer cocô nas calças, xixi nas calças. A seletividade dele aumentou, entendeu? E assim, em 3 semanas. A Alerj é o único apoio que a gente está tendo no momento. Nem do judiciário a gente está tendo, porque eu tenho uma sentença na mão que está sendo descumprida. O juiz já foi avisado do descumprimento. A gente pediu a prisão do diretor da Unimed, porque é o que a gente pede, né? Não tem mais o que pedir. Multa já está sendo dada, mas não chega no nosso bolso para pagar uma terapia. A gente pede a prisão, né? Que é o mínimo nesse momento. O deputado Munir Neto criticou a ausência dos presidentes das operadoras de plano de saúde na audiência e reforçou a importância de se instalar uma CPI na casa para a resolução do problema. A gente fica muito triste, assustado com essa situação, precisamos trabalhar, a gente marca uma audiência pública como essa, não vem um presidente de plano de saúde, nenhum diretor que resolva a questão. Então nós estamos aqui conversando, ouvindo as mães, ouvindo o judiciário, a defensoria pública, mas sem ouvir quem comanda os planos de saúde, nós não vamos conseguir resolver essas questões. Então eu vou junto com outros deputados entrar com um pedido de CPI sobre esse assunto na mesa do presidente, para a gente poder reforçar essa questão. Nós precisamos melhorar o atendimento da pessoa com deficiente, que consegue com muito esforço pagar o plano de saúde e não está sendo atendida. Parlamentares que compõem a CPI das embarcações demonstraram insatisfação com a falta de informações do representante do IBAMA durante a oitiva realizada nesta quinta. A comissão, que já se reuniu com a Marinha do Brasil e a Companhia de Docas do Rio, teve o pedido de prorrogação do prazo de 60 dias aprovado pelo Parlamento Fluminense, com a nova data de encerramento prevista para fevereiro do próximo ano. Essa extensão de prazo, de acordo com a deputada Lucinha, é fundamental para a elaboração do relatório da CPI, pois muitos questionamentos seguem sem respostas. A parlamentar, que é a relatora da comissão, cita a negligência e a ineficiência do IBAMA na fiscalização. A falta de informação é total, né? Na semana passada nós ouvimos o representante do IBAMA, que foi o Bruno, que levou todas as perguntas por escrito, ficou de responder. Nós achamos melhor convocar os presidentes do IBAMA no dia de hoje. Ele tem 30 dias que ele está no cargo, ele diz que ele não tem conhecimento de nada disso. Eu fiz várias indagações, todos nós que moramos no Rio de Janeiro, nós estamos vivenciando o problema da Baía de Guanabara há muito tempo. Os navios abandonados, a questão do vazamento de óleo, de graxa, da poluição, não só visual, mas principalmente do dano ambiental. E a todo momento eu fiz questão de frisar ao representante do IBAMA que é de responsabilidade das presidências do IBAMA fiscalizar também a nossa Baía de Guanabara. Não é só o INEA, cabe também o IBAMA, porque a todo momento se dizia que o IBAMA não tinha responsabilidade para fiscalização, e sim o INEA e os órgãos estaduais. E eu comprovei que não. Através da ação da ADES, da ministra Rosa Weber, ela colocou muito claro que é de competência do órgão ambiental, mesmo que seja federal, né, no sentido de fazer a atuação, de fiscalizar, de multar, independentemente se tem um outro órgão que também está fazendo a mesma situação. Das 51 embarcações atracadas na Bahia, apenas 6 foram retiradas por serem feitas de material com valor comercial, como ferro e alumínio. As pequenas embarcações, feitas na maioria dos casos de madeira, geram custos e dificilmente algum retorno. Presidente da Comissão de Meio Ambiente, o deputado Jorge Felipe Neto, disse não se surpreender com a falta de informações, visto que isso já se repetiu em outras reuniões, e que é necessário uma fiscalização mais rígida dos órgãos responsáveis.
A Marinha esteve aqui e se esquivou, o IBAMA esteve aqui e se esquivou, o INEA, a Prefeitura do Rio, a Guarda Municipal acabou. Quer dizer, a gente tem verdadeiramente um território que é confluente de diversas cidades, que é importante para o Rio de Janeiro do ponto de vista econômico, turístico, ambiental, pra caramba, né? E que simplesmente ninguém traz a responsabilidade a si. O que essa CPI aqui e a Comissão de Meio Ambiente, idem, tem tentado fazer é que justamente o sistema passe a funcionar. Não é possível a gente escutar do superintendente do IBAMA ou das diversas autoridades que passaram aqui, que simplesmente não tem conhecimento do que acontece na Baía de Guanabara. A responsabilidade da fiscalização e da atuação diante das embarcações fundeadas na Baía de Guanabara também foi um tema que gerou bastante discussão. Como desdobramento, o deputado Dr. Deodalto sugeriu a realização de uma oitiva com todos os órgãos juntos, além de uma vistoria dos parlamentares nos locais onde foram constatadas irregularidades. Já veio aqui Capitania de Esporte, Tribunal Marítimo, INEA, e nenhum deles teve a responsabilidade de assumir quem é que faz a fiscalização. Então nós decidimos hoje convidar todos esses órgãos num único dia, para que assim chegue um consenso para nos ajudar a retirar esses navios da Baía de Guanabara. O plenário começou a analisar o projeto do deputado Luiz Paulo, que regulamenta o poder de polícia do INEA sobre a atividade de exploração e produção de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Veja tudo o que foi debatido nesta quinta na matéria de Priscila Leão e Fernanda Nogueira. Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram o projeto dos deputados Luiz Paulo e Dr. Deodalto, que altera a lei que trata do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. O objetivo é ampliar a abrangência do artigo que fala sobre a substituição tributária do imposto. O texto anterior suspendia a aplicação do regime de substituição tributária nas operações de saída interna, por exemplo, de água mineral, leite, laticínios, vinhos espumantes, prosecos, cachaças, bebidas destiladas e fermentadas, entre outros produzidos no Rio de Janeiro. O parlamentar inclui na suspensão do regime os itens produzidos fora do Estado. Segundo o autor, a medida visa solucionar uma questão jurídica sobre o tema. Ele ressalta que a substituição tributária é um instrumento de arrecadação e fiscalização que não acarreta em renúncia de receitas. A matéria recebeu 4 emendas e retornou às comissões. Com isso, nós vamos fazer com que o produtor local do estado do Rio de Janeiro tenha o mesmo nível de competição de quem está fora, porque o interno hoje pratica uma alíquota de 20%. Quem é externo e está no Rio Log, que é um incentivo fiscal, trabalha com 12%. 20% é muito maior que 12%, é quase o dobro. Então você mata o produtor interno. Então quando esse projeto virar lei, o estado do Rio de Janeiro vai ganhar muito. Por quê? Porque o operador que está fora do estado, joga o produto aqui dentro, ele se acredita da diferença, de 20% para 12%. Ele se acredita em 8%. A partir de agora não vai se acreditar em nada. Então a gente vai ganhar, porque vai deixar de perder, no meu entendimento, só no leite, quase 500 milhões de reais. O plenário também aprovou 223 projetos que concedem medalhas e diplomas a autoridades e personalidades. Entre eles, o presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, o ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida, o técnico do Fluminense Futebol Clube, Fernando Diniz, o jornalista e presidente da Academia Brasileira de Letras, Merval Pereira, e o ator e apresentador David Brasil. Foi aprovada também a prorrogação da comissão especial que estuda a reabertura do Cineclube de Macaé. Os parlamentares vão continuar os trabalhos por mais 90 dias. Na sessão extraordinária, os parlamentares analisaram um projeto do governo que altera a lei que criou o Fundo Orçamentário Temporário, uma contribuição que deve ser paga pelas empresas que recebem incentivos fiscais do Estado. A ideia é excluir a indústria de carnes e derivados, como os frigoríficos, da obrigatoriedade de depósito no fundo. A proposta recebeu uma emenda e retornou às comissões. Também foi discutido o projeto do deputado Luiz Paulo, que regulamenta o poder de polícia que deve ser exercido pelo Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, sobre a atividade de exploração e produção de petróleo e gás no Rio de Janeiro. Entre os objetivos do poder de polícia estão proteger, defender e conservar o meio ambiente,
monitorar a exploração e conservação dos recursos naturais, prever a correção de falhas e garantir o diálogo com empresas petrolíferas, controlar atividades que representem risco à vida e ao meio ambiente, proteger a saúde, o bem-estar e a segurança da população e proteger as atividades econômicas e sociais da região, entre outros. O texto, que também estabelece a cobrança de uma taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades de exploração e produção de petróleo e gás, recebeu 15 emendas e retornou às comissões. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.